169, que é o Código Penal Militar. Então é um crime de um militar da ativa contra a administração militar, que traga danos à administração militar. É o caso, por exemplo, do cara que dorme na sentinela. Ele está de sentinela e dorme, ele coloca em risco toda a segurança, ele traz um dano à administração militar. Aí é julgado pela Justiça Militar, né? Se não for na Justiça Militar, e não for um militar da ativa, não será julgado pela Justiça Militar, e sim pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual. Certo? Tranquilo? Muito bem. Depois nós temos outro caso, que é o militar da ativa, né? O militar da ativa vezes, mas esse militar aqui é, por exemplo, numa formatura, né? Digamos que esse 7 de setembro, os militares estão descendo ali na Getúlio Vargas, né? E aí o militar da ativa inventa de dar uma porrada no outro, não é verdade? Pô, então vejam bem, fora do ambiente de quartel, fora da administração, a letra B diz o seguinte: quando o militar cometer um crime dentro de uma área de administração militar, mesmo seja uma lesão corporal, do artigo 209 do Decreto-Lei 1001 de 69, mas se for dentro de uma área de administração militar, será um crime militar. Se o militar dá uma porrada no outro, lá num bairro qualquer da cidade, lesão corporal, artigo 209, mas vai ser julgado pela Justiça Federal. Para ser julgado pela Justiça Militar, tem que ser dentro de uma área sob administração militar, certo? Então veja que vai cometer um crime, o dano à administração militar. Então veja que nós temos aí, quando for a linha B, a linha A, militar da ativa que agride ou pratica terrorismo com o militar da ativa. Muito bem. Depois de 97, mesmo que a Lei 9455 seja uma lei extravagante, é uma lei que não está no Código Penal Militar, não estava no Código Penal Militar, antes do julgamento, antes de 17, antes da Lei 13.491, quero que entendam bem isso, esse caso seria julgado pela Justiça Federal. Depois da Lei 13.491, esse caso passou a ser competência da Justiça Militar, certo? Então nós temos aqui militar da ativa contra militar da ativa em área sob administração militar contra administração militar, né? E militar da ativa numa questão de formatura, num evento militar, por exemplo, lá na praça, não é uma área sobre supervisão militar, não é uma área sobre administração militar, não é verdade? Então veja que nós temos aí uma diferença dentro da área de administração militar e fora da área de administração militar. Só que tem um detalhe: se analisarmos a linha C do artigo 9º, inciso 2º, a linha C do artigo 9º, inciso 2º, nós temos que esse militar aqui tem que estar em serviço. O que é esse serviço? Tem que estar trabalhando para a administração, ou seja, para a administração militar. Ele tem que estar, por exemplo, tirando serviço, ele tem que estar comandando uma pequena fração, ele tem que estar trabalhando para o Exército, ou a Aeronáutica, ou a Marinha, ou a Polícia Militar, ou o Bombeiro Militar. Ele tem que prestar serviço. Por exemplo, quando é que eu tirava serviço? Quando eu ia para o quartel tirar sargento de dia, oficial de dia, todos esses serviços lá. Por exemplo, o rancheiro, ele vai lá fazer a comida, ele está de serviço. Existe uma escala de rancheiros, né? Cada dia vai um fazer a comida, né? Isso é escala de serviço. Então, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, na Polícia Militar, nos Bombeiros, tudo é feito com base na escala de serviço. Então, a Lei 6880 traz isso, a escala de serviço. Então, os militares trabalham por escala. Então, a escala determina o serviço. Se esse militar estiver em serviço, né, ele vai praticar um crime, numa formatura, num evento, numa festividade, etc., será um crime militar, certo? Se ele estiver em serviço. Se ele não estiver em serviço e for fora da área de administração militar, será julgado pela Justiça Federal. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Quando for, por exemplo, um militar, não for militar da ativa, né? Quando for um militar da ativa, mas fora da área de administração, né? Desde que ele não esteja em serviço, será julgado pela Justiça Federal. Justiça Federal, certo? Depois nós temos outro caso, que é exatamente o militar da ativa, né, contra o civil. Olha aqui, rapaz, o civil, não é verdade? Então veja, um militar da ativa pratica um terrorismo contra um civil.
né? Nós temos vários julgados aí, temos o julgado, por exemplo, da ADPF 289 no STF, que está julgando essa questão do crime, da justiça militar julgar o civil, né? Tá lá na ADPF 289, ADPF 289. Temos também o ADIM 5901, 5.901. Então prestem atenção nesse direito realista que está se formando em questão à justiça militar. Primeiro, a ADPF 289. Né? Já vimos a DPF 291 no crime de pederastia, do artigo 235 do Código Penal Militar. Agora nós temos a DPF 289, que julga exatamente isso. E também temos a DIN 5901, que julga essa questão do julgamento contra civis. Então leiam a DPF 289 e leiam a DIN 5901 e verifiquem qual é a tendência dos tribunais superiores. Logicamente que eles acompanham todos eles, inclusive o STM acompanha, o Supremo Tribunal Militar acompanha, geralmente acompanha o STF. Quem está julgando essa DPF é o STF, é o Sistema Concentrado de Constitucionalidade. Tá? O sistema concentrado, nós sabemos que os legitimados estão no artigo 103 da Constituição Federal e o efeito das decisões é sempre erga omnes, atinge a todos, né? Diferentemente do sistema difuso, julgado pelo STF também, mas com recurso extraordinário, com mandado de segurança, com habeas corpus, onde o efeito é inter partes, né? O efeito é inter partes e o legitimado é qualquer pessoa do povo, qualquer cidadão, não é verdade? Que tenha grana, logicamente, para chegar até o STF. É brincadeira. Então nós temos aí essa questão o militar da ativa, pode ser da Polícia Militar, pode ser do Exército, pode ser da Marinha, pode ser da Aeronáutica, contra um civil. Na verdade, é militar contra, aí entra os inativos, né? Nessa linha D, a linha D do inciso 2º do artigo 9º, leiam lá por obséquio, né? Verão lá que nós temos assim o militar da ativa, aquele que está trabalhando, que pratica um crime contra um militar da reserva remunerada, contra um militar reformado e contra um civil. Aí entra o civil. Por isso essa discussão aí no STF, não é verdade? Nós tivemos aí também outra decisão importante, está sendo também discutida no STF, a DIN 5804, a DIN 5804, né? Essa DIN 5804, e leiam essa DIN por gentileza, ela trata da questão do inquérito policial. Se o inquérito policial normal do artigo 4º do Código de Processo Penal é presidido por um delegado, e lá no inquérito policial do artigo 9º do Decreto 1002 de 69, quem preside é o comandante da unidade. Não é verdade? Então existe essa discussão na DIN 5804, só para não deixar passar, mas anotem isso, a DIN 5804, deem uma lida. Deem uma lida aí exatamente em função disso. Então veja que nós temos aí bastante jusrealismo que poderá trazer aí, né, algumas novidades daqui a pouco ao direito militar. Né? Por enquanto o que nós temos é a Lei 13.491 e aí é juspositivismo, não é verdade? Então temos também a questão, agora é o contrário, né? Na linha E, a linha E é o civil contra o patrimônio ou contra as instituições militares. Então, quando um civil, ou um militar da reserva remunerada, ou um militar reformado, isso está no artigo 3º da Lei 6.880 de 1980, pratica um crime contra o patrimônio, contra uma instituição militar, ou contra aqueles que estão numa missão militar, né, contra uma instituição militar, um quartel ou qualquer coisa, então eles respondem pelo justiça militar. Então a justiça militar, por exemplo, o camarada que joga um ovo no comandante, joga um ovo podre no comandante, né, ele vai responder da justiça militar. Então um civil que joga um ovo podre no comandante, um tomate, por exemplo, ele vai responder, se for descoberto, né, vai responder aí na justiça militar, pelo que prescreve o artigo 9º, inciso 2º, a linha E da Constituição Federal, aliás, da lei do Decreto-Lei 1001 de 69. Então, artigo 9º, inciso 2º do Decreto-Lei 1001 de 69.
Então, o artigo 9º, decorem isso, pessoal, decorem, escrevam 10 vezes, 20 vezes. Artigo 9º, inciso 2º do Decreto-Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar. Então, sempre será qualquer crime, pode ser o de tortura, da Lei 9455, pode ser o de tortura, né? Sempre será crime militar se for combinado com o artigo 9º. Se não tiver nessas situações, militar da ativa contra militar da ativa. Militar da ativa comete qualquer crime em área sob administração militar. A militar da ativa, no caso, comete um crime, uma tortura com alguém numa área de formatura, numa área de uma missão militar fora da área de administração militar. Né? O militar da ativa comete um crime contra um militar da reserva remunerada, contra um militar reformado, contra um civil, não é verdade? Agora, também tem aquele caso, na linha E, o civil que pratica um crime, civil, logicamente, aí enquadra o militar da reserva remunerada e também o militar reformado, não é verdade? Aquele militar, né, nós temos aí também a figura do assemelhado. Assemelhado era aquele cara que trabalhava no quartel e era submisso aí ao comandante, por exemplo, o barbeiro, o cara que tirava fotografia, etc. e tal. Isso acabou, não existe mais a figura do assemelhado. Hoje o camarada que trabalha lá é um servidor público igual aos outros. Né? O civil que trabalha no Exército é um servidor público igual aos outros. Né? Está lá no artigo 40 da Constituição Federal, artigo 39 da Constituição Federal. Então nós temos aí, né, essa questão, esse artigo 9º, inciso 2º e as suas 5 alíneas, A, B, C, D e E, que vão determinar o que é um crime militar. Então, primeiro, inciso 1º, crimes próprios. Crime militar próprio é aquele que só o militar, então não poderia ser diferentemente definido como crime militar, não pode ser outro tipo de crime. Né? A única diferença aqui é definir se ele é um crime próprio ou impróprio. Então, se esse aqui só tem no Código Penal Militar, ele é próprio. Né? Impróprio é aquele aqui, ó, esse aqui é impróprio. Né? Pode ser um crime que esteja no Código Penal normal, Código Penal brasileiro, e no Código Penal Militar. Aí será um crime impróprio. Né? E temos esses crimes aqui, são chamados crimes militares por extensão. É aqueles crimes que antes de 2017 não davam a competência para os seus julgamentos à Justiça Militar e passaram a ser de competência da Justiça Militar. Então, o crime de tortura, o crime de abuso de autoridade ou qualquer outro crime, por exemplo, o crime de pedofilia, que está lá no artigo 41 da Lei 8.069, que é a Lei 11.829, que é o único crime de pedofilia que nós temos na lei, é esse crime, é espalhar fotografias de crianças nuas, etc. Lei 11.829, se ele tiver enquadrado nessas alíneas, ele será um crime militar, julgado pela Justiça Militar, certo? E vários outros crimes aí que nós temos, por exemplo, a Lei 9.613, lei da lavagem de dinheiro, né? Basta ver o artigo 2º, inciso 3º da Lei 9.613, a Lei 7492, que é a lei que cuida da área econômica aí, dos abusos e tal, né? Lá no artigo 26 também nós temos essa questão aí da Lei Econômica 7.492, deem uma olhada nessa lei que é importante, né? E essa lei, quando praticada dentro dessas alíneas, ela passa a ser um crime militar. Né? Se fora dessas alíneas, aí depende se ela vai ser julgada pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual, não é verdade? Então veja que a competência para crime militar, a definição de crime militar é toda ação ou omissão típica, antijurídica e culpável que está enquadrado nesses 3 incisos aqui, certo? Esse inciso terceiro, ele define o que, o inciso terceiro? Define exatamente a situação ao contrário, né? Quando é contra o patrimônio das Forças Armadas ou da Polícia Militar, né? Então vejam que, na verdade,